Bom dia! Vamos às senhas diárias para o dia de hoje, dia 20 de abril de 2023, uma quinta-feira, 12º dia após a Páscoa. Interessante, as senhas de hoje são a construção teológica sobre uma construção real, o Templo de Jerusalém, importante para a identidade, para a localização étnica do povo israelita. O templo lá na cidade de Jerusalém, o templo supostamente dedicado a Deus Javé Libertador, e que deveria significar isto realmente, que depois foi deturpado pela monarquia por seus interesses econômicos, políticos, e que pela fé cristã é reconstruído esse templo, só que em outras bases. Falando que em vez de pedras mortas, ele agora é construído com pedras vivas, que são os próprios crentes no Deus Javé Libertador. Crentes, fica ruim essa palavra, né? Aqueles que têm fé, que se depositam suas vidas, sua ação no Deus Javé Libertador de verdade, revelado em Jesus Cristo. Então, o título para hoje, que vai aparecer nas leituras, às vezes indiretamente, o título que se extrai é Sejamos pedras vivas de nova construção de amor e bênção. Era isto que o povo de Israel, o povo de Deus, Javé Libertador, era para ser bênção às nações da terra. E agora, a igreja cristã, seus membros, suas membras, digamos assim, devem ser pedras vivas da construção, agora espiritual, tirando aquela visão de espiritual no sentido de fora do corpo, de um novo templo, onde esse Deus habita e se faz presente. Um templo de amor e bênção construído pelas pedras vivas, que são os seres humanos que refletem esse Jesus amoroso e bondoso, misericordioso. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 19, versículo 34. E se refere bem a esta cidade chamada Santa, onde está esse templo. Deus, o Senhor, disse: Eu defenderei esta cidade para a livrar, por amor de mim. Por amor de mim no sentido de resguardar o meu nome, o meu compromisso, a minha vontade, o meu desejo para o mundo de ser amor e bênção. E o segundo versículo vem do Evangelho segundo Lucas, capítulo 12,
versículo 32, onde diz assim: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino, o lugar de paz, justiça e alegria. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Isso é dito por uma pequena comunidade cristã, se referindo ao povo de Israel, o remanescente de justiça, que não era todo o povo de Israel. Tem uma olhada lá no Antigo Testamento. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Povo cristão que ainda era pequenino naquele tempo. Na verdade, a cristandade é um negócio muito distorcido, né? Cristandade seria todo o país cristão, como se diz, o ocidente cristão, como se todo mundo fosse cristão e cristão de verdade. Aí é que está, né? O Pai de vocês agradou-se em dar-lhes a sua presença, a sua graça, o seu amor, o seu pensamento e o seu reino. A oração, não se sabe quem que escreveu, mas é dos irmãos boêmios, uma comunidade de cristãos, uma irmandade de cristãos da Europa Central Norte. Consolados, louvem a Deus cantando. Alegra-te, multidão cristã. A ti não deverá falhar o Deus que sempre ajuda. Ainda que tenhas que suportar muita adversidade, não desanime. Ele ajuda em todo sofrimento. A comunidade cristã, a igreja, não está aí para viver sem sofrimento. Muito pelo contrário, ela foi chamada para ir ao mundo, anunciar a justiça, a paz, o amor. E nem todo mundo está interessado em justiça, paz e amor, né? E tem sofrimentos que são comuns na vida de todos os seres humanos. Mas os cristãos, quando falam assim, são realmente os sofrimentos que se passam no embate de anunciar a justiça de Deus no mundo, que tem a injustiça causada pela ganância, pelo egoísmo, pelo ódio, não é? E muitas vezes essa ganância, egoísmo e ódio está em estruturas sociais, políticas, econômicas. O primeiro texto para esse dia está em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 até 10. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus, rejeitada pelos homens pecadores, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês sabem que vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, é pedra de tropeço e rocha que faz cair. Eles se encrencam com essa pedra, né? Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Aqui ele vem com um pouquinho com essa coisa de predestinação, mas isso não é bem assim, tá? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E o segundo texto vem da carta aos Romanos, capítulo 15, versículos 7 a 12. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, ser bênção para todas as nações, a fim de que os gentios também glorifiquem a Deus por sua misericórdia. Como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria, ó gentios, juntamente com o povo dele. E mais: louvem ao Senhor todos vocês, gentios, cantem louvores a ele todos os povos. E Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, a raiz profunda de Jessé. Lembre daquela figura da planta de Israel que é cortada e nasce um novo rebento. É como um novo templo. Aquele que se levantará para reinar sobre os gentios e todos, estes colocarão nele a sua esperança. Uma magnífica construção teológica que trazem essas palavras e nos ajudam bastante a entender toda essa construção histórica e teológica do Deus que se revela em amor e bênção, nas suas pedras vivas que constroem essa casa espiritual, no sentido de ligada ao Deus libertador, que não é espiritual fora da matéria, fora da história, mas dentro. Um bom dia, um abraço.